Olha, quando surge o Alviverde, a gente surge, ainda mais quando surge uma vitória de virada do Verdão no Campeonato Paulista, para cima do Mirassol. Vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu quero que você deixe o seu comentário, não esqueça do like. Manda aí a cidade de onde você assiste aí ao canal do Verdão e os demais canais palmeirenses aí no YouTube. Mande aí de onde você é. Olha só, o Palmeiras venceu e venceu bem, hein? Venceu de virada 3-1. Cá para nós teve um certo momento de sufoco ali, né? Mirassol ali tentando ali ganhar o jogo também. O centroavante ali do Mirassol conseguiu perder uns 3 gols cara a cara, hein? Mas o nosso também, né? O Hendrick também perdeu seus 3 gols cara a cara. Então, dando elas por elas, 3-1 ficou de bom tamanho, justo, ou não é? Vamos ver aí o que o Fernando Praz falou depois dessa super vitória de virada do maior campeão do Brasil. Os times criaram. A gente viu 8-5 em finalizações certas, 4-3 em grandes chances, são números altos. 4-3 em grandes chances é muita coisa, né? Então significa que o Mirassol criou muito e o Palmeiras criou muito também, que as defesas não conseguiram impedir tanto. Então 3-2 talvez fosse um placar mais representativo. De qualquer maneira, fica a vitória. E, olha, a gente também muitas vezes fica reclamando de campeonato estadual, porque joga contra time. Esse foi um jogo em que o Palmeiras foi testado. Esse é um jogo que não é porque foi um jogo contra um time menor, time do interior, que não é um jogo que serviu para alguma coisa. Serviu sim. Então foi bom para o Palmeiras ter sabido vencer esse jogo, um jogo difícil, contra um adversário que não é de um nível tão inferior, é um time de Série B. É um time de Série B que no ano passado lutou para subir para a Série A. Então, foi um resultado, foi um jogo significativo, sim. É um jogo que tem que ser olhado ali como um jogo que deixa lições. E acho que esse é o principal para o Palmeiras. O Palmeiras, eu estava me lembrando aqui, contra o Corinthians, por exemplo, não teve o Rafael Veiga. Hoje não teve o Gustavo Gomes. E talvez por isso, né, você destacava a mudança de planos, mudança de posicionamento. Ele já jogou várias vezes com o Murilo, com o Luan e com o Gustavo Gomes, né? Às vezes o Marcos Rocha é um terceiro zagueiro. Só que agora o Mike está machucado também, então diminui a possibilidade de trazer o Rocha para zagueiro, né? No clássico contra eles ele botou o Naves, né? Sim. Mas vai muito porque provavelmente durante a semana ele trabalhou com essa formação, né? Agora que ele teve um pouco de tempo para trabalhar, ele resolveu voltar para o 4-4-2, né? E deu certo, Bino? Olha, eu acho que o Palmeiras defensivamente cedeu muitas chances para o Mirassol. Nesse aspecto não deu tão certo assim. Mas também era uma situação que o Palmeiras estava jogando do jeito que dava, como o Praz falou, tinha muitos desfalques também. Então, o Abel montou o time meio com o que tinha à disposição. Sim. Então, era inevitável que não fosse a defesa mais sólida possível que o Palmeiras tem dentro do seu elenco. São horas boas para você testar o elenco. Sim. E essas mudanças, essa versatilidade que o Abel mostra, com diferentes formações ou formas de jogar, ou sistemas, eu acho que isso ajuda na temporada. Porque vão aparecer desfalques durante a temporada. Uma hora um vai ficar fora por suspensão ou por convocações. Ou até quedas de rendimento mesmo, né? Que tu tem que trocar um jogador por queda de rendimento. Mas o Bira falou, são vários aspectos, né? Essa mudança de sistema, o Palmeiras vinha jogando com 3 zagueiros há muito tempo, ou seja 3 zagueiros de origem, ou o terceiro zagueiro adaptado. E também a qualidade do Mirassol, né? Que o Bira falou lá no começo. É o melhor ataque do campeonato. Então, quer dizer, não é contra qualquer ataque. A gente está num campeonato que tem Palmeiras, está os clubes maiores, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull e o Mirassol é o melhor ataque. Então, assim, é um teste que a gente tem que considerar. E o Palmeiras... O Palmeiras sofreu um gol só de escanteio. Mas aí você deu muitas chances, né? Assim, além do normal, o Everton fez, no mínimo, aí 3 defesas muito boas. Então, assim, pra gente não analisar só o resultado, porque se a gente for analisar o 3-1, vai parecer que foi um jogo, entre aspas, tranquilo, né? Mas eu acho que foi um grande teste pro Palmeiras e o Abel vai ter que fazer essas adaptações durante a temporada. O Gustavo teve uma fissura, uma fratura, né, no pé, deve ficar um tempo fora. Então, sim, serve para o Abel ir entendendo as maneiras que ele pode fazer o Palmeiras jogar. E o Palmeiras com o Abel já jogou de tudo que é maneira possível, né? 3 zagueiros, 4 no meio campo, 3 no meio campo. E nesse jogo mesmo, no fim do jogo, ele passou para o 4-3-3 de novo. Queria falar, falamos um pouco sobre o Everton. Queria trazer outro destaque individual. O Aníbal Moreno fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Aliás, uma bela testada, um belo gol de cabeça. A gente tem uma... Eu quero um jogador muito importante já para o Palmeiras, jogando um pouco mais atrás, só que ele tem a versatilidade de um jogador que na época de Bahia
jogava mais à frente. E daí o Palmeiras está aproveitando isso. Até o Zé Rafael às vezes aparece como elemento surpresa, caindo pelo lado esquerdo, né? Então permite uma movimentação diferente. Então o Aníbal Moreno, não é só que ele é um bom jogador que entrou no meio de campo. A chegada dele permite que outros jogadores ali no setor também mudem de posicionamento e explorem outras situações de jogo que mostra a versatilidade do time, repertório e é isso, no final das contas, que o Abel adora explorar, né? Também tem um técnico capaz de explorar todas essas possibilidades e aí o Aníbal Moreno mexe muito com o Zé Rafael também e o Moreno chegou muito bem. Esse gol ainda dá um pouco mais de confiança ainda, até para se impor ali nesse time. Esse meio campo hoje que teve Richard Rios, o Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, também para mim chama muito atenção. Dentro das movimentações nas últimas temporadas do Palmeiras, por exemplo, o Richard Rios e o Aníbal Moreno vêm jogando bem, boas contratações, um veio do Guarani, outro veio de fora, mas nenhum dos dois, aquela contratação bombástica estilo Flamengo, ou, né, citar o Flamengo, que é aquele que vai sempre naqueles nomes mais conhecidos. Mas o Palmeiras vai mudando, por exemplo, o seu meio-campo, que já foi formado até 1 ano e meio atrás com Danilo, teve Scarpa, que foi embora, e outros, próprio Gabriel Menino, que continua, mas hoje é reserva. Ele muda com essas contratações que não são bombásticas, mas que vão se encaixando aos poucos, e o Palmeiras continua sendo um time muito difícil de ser batido. E parece assim um time muito entrosado sempre, Praz. Esse jogador, o Aníbal, me chamou a atenção muito desde que chegou. É um jogador que tem um poder de marcação que o Palmeiras não tinha, assim, falando individualmente, tanto o Gabriel Menino, o Zé Rafael, que vinha jogando de primeiro volante muitas vezes, o Richard Rios não tem o poder de marcação do Aníbal. E ele tem muita qualidade de passe. Ele é um cara que dificilmente erra passe, ele tem um senso de colocação muito bom. Assim, foi uma excepcional contratação do Palmeiras. E o Abel vai numa linha que eu sempre defendi em relação a treinadores. O treinador ele não tem que ser refém de um sistema de jogo, ou de uma ideia de jogo, ou de um modelo de jogo. Ele tem que conseguir, dentro dos atletas que ele tem, o melhor modelo de jogo. E aqueles atletas que consigam performar coletivamente melhor. Porque eu sou contra o cara que diz, não, tem que jogar os 11 melhores. Não tem que jogar os 11 melhores. Não tem que botar os 11 melhores jogadores. Mas como é que não pode? Tem que jogar os melhores. Não tem que jogar os melhores. Tem que jogar os 11 que juntos rendem mais, entregam mais. Isso é, na minha opinião. Porque o futebol não é individual. Não adianta tu pegar no teu grupo os 11 melhores jogadores e colocar eles, se eles não entregarem. Então, assim, o Abel tá botando 4 no meio campo, como poucas vezes ele botou. Por quê? Porque ele tem que achar lugar para os melhores, dentro do coletivo. E eu acho que por isso que o Abel está fazendo essas mudanças, né? E ele já falou sobre isso, né? Que ele tem que achar lugar para os melhores. E aí cabe ao treinador conseguir juntar essas situações. O individual com o coletivo e conseguir fazer com que o time performe e não focar no jogador. Acho que tem que focar no conjunto, no coletivo. Às vezes até acontece de o melhor time do coletivo ser o time formado pelos 11 melhores, mas não é sempre. Não é sempre. Não é sempre. Até porque muitas vezes você vai colocar só os 11 melhores e você coloca um time com 6 atacantes. Por exemplo, Bira, vamos usar um exemplo assim para a gente conseguir visualizar bem. Tu tem um lateral esquerdo que é muito ofensivo, Marcelo, apoia muito. Aí tu tem um cara do lado esquerdo que é hiperofensivo. Tu vai ter que montar um time todo para fazer as compensações para esse lado esquerdo, né? Então, às vezes, eles podem ser os melhores, mas não vão render. Por quê? Esse cara do lado esquerdo vai tirar a passagem do Marcelo, porque ele joga aberto, o Marcelo não vai conseguir ultrapassar, apesar que o Marcelo é um cara que vem muito por dentro, mas um lateral que gosta de apoiar por fora, por exemplo. Então, tu tem que entender as características de cada jogador e botar os 11 que juntos, coletivamente, entreguem mais, né? Não necessariamente os melhores individualmente. É isso aí, mais uma grande análise aí do Fernando Praz, ídolo do Verdão aí, ele que ganhou bons títulos, vou dizer que ele ganhou tudo, né? O Everton ganhou tudo, ele ganhou ali títulos importantes ali no momento que o Palmeiras estava naquela draga danada ali, ele conseguiu chegar ali, e o Palmeiras não tinha goleiro, o Marcão tinha parado em 2011, estava aquele tumulto ali que não tinha goleiro, e era Deola pra cá, era Bruno pra lá, e até que chegou o Fernando Praz e resolveu o problema. Do Fernando Praz para cá, graças a Deus, não podemos reclamar de goleiro. É ou não é? Goleiro de seleção e tudo mais, né? O Fernando Praz, inclusive, foi o convocado para a Olimpíada, né? E ele não pôde ir
E foi o Everton, que na época estava no Atlético Paranaense. E o Everton foi campeão olímpico pegando o pênalti no Maracanã. Hein? Pegou o pênalti, depois ficou pro Neymar as glórias, né? De bater o último pênalti e o Brasil se tornar campeão pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Quem lembra dessa aí? É, amigo. Rapadura doce, mas não é mole não, hein? Raposa velha perde o pelo, mas não perde o vício. E eu perco a cor do cabelo, mas não perco a memória. Se bem que às vezes... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o seu like aí, vamos preparar também o comentário e dizer o que você achou aí dessa declaração do Fernando Praz, dessa fala de Fernando Praz, grande Fernando Praz aí, que jogou muito com a camisa do verde, aquele jogo emocionante de 2016, hein? Aquela saída do goleiro Jailson, que assumiram a titularidade naquele momento, porque o Praz foi cortado da Olimpíada por isso, por uma lesão que acabou tirando ele de vários meses dos gramados. E aí o Jailson entrou muito bem, fechou o gol, não tomou o gol praticamente, acho que tomou o gol, mas não perdeu o jogo ali. O Jailson foi campeão invicto, cara, em 2016, coisa absurda. Igual o Filipão em 2018, foi campeão invicto, então chegou e não perdeu. E demorou, hein? Perdeu lá para julho de 2019. Mas isso é conversa para uma outra história. Vamos clicar aí do lado aí, olha os vídeos aí. Avante palestra.